Vamos então, Olívia, continuar falando sobre a guerra. Nós convidamos o professor Manuel Furriela, da FMU, professor de Relações Internacionais, para conversar com a gente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Professor, nós mostramos mais cedo aqui imagens, aliás, se a gente tiver, viu, Edu, é até legal a gente mostrar imagens daquela incursão terrestre que Israel fez, foi e voltou, né, incursão pontual de Israel, não é aquela operação aguardada, tão aguardada do ponto de vista negativo, né, porque vai ser muito dura e muito violenta, mas foi uma incursão em que Israel foi lá, atingiu, segundo a versão israelense, pontos de concentração do Hamas, pontos importantes para o Hamas e voltou. Em que tipo de fase do conflito nós estamos entrando agora, professor? Bom, primeiramente, acho que é bom esclarecer para todos que essas incursões, essas operações israelenses em territórios palestinos, que majoritariamente são Gaza e Cisjordânia, elas são relativamente comuns, inclusive até mesmo em estados vizinhos, né? Contra o Hezbollah, Israel já fez operações em outras épocas, dentro até mesmo do Líbano, mas nos territórios palestinos com certa frequência. O que a gente tem de diferente, por óbvio, é o momento. É um momento onde a gente tem ainda o Israel fazendo operações relacionadas ao grande ataque terrorista, que aconteceu dias atrás, e também uma outra coisa diferente em relação a operações anteriores é que ela foi de maior tamanho. Geralmente são operações menores que Israel fazia para tentar desmobilizar células terroristas, né? Era essa expressão, inclusive, utilizada. Neste caso específico, é com certeza ainda fruto dessas reações contra o ataque, mas também já estamos se organizando para preparar a operação maior. Essa operação maior nós já imaginávamos que ia acontecer por dois motivos. O primeiro é porque há necessidade para que se desmobilize de forma determinante o Hamas que haja uma incursão. Os ataques cirúrgicos realizados à distância, com bombardeios, com drones e equipamentos desse gênero, têm uma eficácia muito limitada em relação a combater o Hamas. E o outro motivo, aí realmente aquele que nos dá muita clareza que isso vai acontecer, é a própria declaração de Netanyahu. Ele afirmou categoricamente que essa operação será realizada. Diz que não vai precisar a data, obviamente aí por questões estratégicas, não se anuncia uma operação dessas, senão o inimigo se prepara e se esvai, mas de qualquer forma vai vir. Então essas realizadas agora, elas têm relação também com preparação para essa operação maior, coleta de dados, informações, reconhecimento de terreno. Agora, enquanto há uma intensificação do conflito, professor, representantes da União Europeia vão se reunir nesta quinta-feira em Bruxelas para tratar de potenciais avanços para a formação de um corredor humanitário na faixa de Gaza. Qual é a perspectiva de que isso realmente aconteça, professor, na sua opinião? Bom, primeiramente que é fundamental que tenha. O corredor humanitário ele tem duas mãos, uma para que entrem alimentos, medicamentos, itens de sobrevivência, de subsistência de quem ainda vai ficar lá em Gaza, e outro é para dar uma alternativa para que os civis, que obviamente não são alvo do conflito, o conflito entre o exército de Israel e os grupos armados ligados ao Hamas, para que eles possam refugiar-se, proteger-se em outra área. Aqui a grande alternativa tem sido o território egípcio. Mas o problema para a criação dos corredores humanitários, apesar de serem fundamentais, como eu disse, e até mesmo obrigatórios pelo direito internacional, o ponto não é só o que Israel decide, né? Israel tem sido muito criticado em relação a isso, porque, obviamente, ele sabe que o corredor humanitário também traz riscos, né? Você pode ter aí a saída de terroristas do Hamas junto aí pelo corredor. Mas o próprio Hamas não tem interesse em organizar isso. Aqui deixando claro que o Hamas ele não é um representante legal de nenhum Estado. O Hamas é um grupo que, além de ter os aspectos terroristas que estão muito evidentes, ele também é quem administra o território de Gaza. Ele não tem interesse. Ele não tem interesse que os civis saiam de lá
até mesmo porque isso facilita a sua proteção na intervenção de Israel. Além disso, isso faz com que as críticas em eventuais grandes baixas de civis em Gaza, elas vão ser direcionadas a Israel. Então, na faixa de Gaza, o Hamas é quem, no meu entender, agora quem mais cria problemas para esse corredor humanitário. Israel tem aí seus pontos, como eu mencionei, mas principalmente o Hamas, porque tem ali, nessas pessoas que vivem na região, uma forma de se proteger da intervenção e também de justificar críticas internacionais a Israel. Professor, cada reunião da ONU que acontece termina pior do que começou, né? Ao invés da diplomacia procurar uma saída, encontrar uma saída, nós aparentemente estamos num labirinto. O auge foi esse pedido de renúncia do secretário Antônio Guterres pelo embaixador de Israel na ONU. Nós estamos assistindo ao ocaso da ONU neste formato. Vai ser fundamental, essa guerra vai dar início a uma necessária discussão sobre o funcionamento da ONU? Sem dúvida. Não é de hoje que a ONU tem problemas, a gente sabe disso, mas ela vive neste cenário um dos seus piores momentos, porque ela não tem protagonismo, ela não tem papel nesse conflito. Um pouco é parte de culpa dela própria, do funcionamento da ONU, porque imagine só, em 1947, ela mapeou a região dividindo entre palestinos e israelenses, judeus na época, reconhecendo que os dois teriam direito a seus estados. É de se louvar esse papel. É muito importante, porque até hoje é a única proposta viável para que alguma coisa aconteça lá que resolva o problema dos dois estados, que a gente sabe que é necessário. Mas foi só o que ela fez. De 1947 em diante, ela nunca teve um papel resolutivo, porque não adianta só mapear, dividir. Esse era o primeiro passo. O restante é resolver as pendências decorrentes do estabelecimento dos dois estados. Então, a ONU tem a sua parcela de culpa de não ter sido nunca, ou de não ter tido nunca um papel relevante no conflito entre Israel e palestinos, e, por outro lado, atualmente, a grande dificuldade que ela tem é de que Israel, juntamente com os Estados Unidos, estão organizando uma grande resposta ao Hamas, resposta esta que Israel tem direito de dar, Israel foi atacado, e também para desmobilizar o Hamas. Mas nenhum dos dois vai querer que a ONU tenha algum papel neste momento. Eles querem decidir como vão conduzir isso, como vão conduzir a resposta e a desmobilização do Hamas, e depois, em um segundo momento, talvez levem para a ONU a discussão quando eles já tiverem tomado as medidas que entendem necessárias. Então, há um esvaziamento, porque a ONU nunca teve um papel preponderante neste conflito como deveria ter tido, e o segundo, propriamente, que as potências envolvidas não têm nenhum interesse em dividir o protagonismo com o Conselho de Segurança da ONU. Agora, nesse contexto, professor, o Brasil trabalha na apresentação de mais uma resolução, o Brasil que está prestes a deixar a presidência rotativa do órgão, que termina agora no último dia de outubro, a segunda apresentada pelo Brasil, a quinta que vai ser discutida no contexto do Conselho. Qual que é a efetividade de uma resolução, ainda que se chegue a um consenso? E é possível chegar a um consenso com interesses tão dissonantes? Bom, primeiro, o Brasil, a gente tem que elogiar esse papel. Começou mal, quando houve aí o ataque terrorista. As declarações do governo brasileiro, elas foram incompletas, né? Você não teve a condenação propriamente dos atos terroristas e o reconhecimento do Hamas como quem tinha praticado, foi um erro à época, mas ele teve um acerto em dizer que o Brasil levaria como presidente, temporário, como você mencionou, interino, ao Conselho de Segurança, louvável. E a proposta brasileira, que foi rejeitada, né, na verdade vetada pelos Estados Unidos, é bom a gente lembrar que ela teve votação favorável de 12 dos 15 integrantes. Então, ela foi representativa. Acho que o Brasil, num contexto de ONU enfraquecida, ele ainda conseguiu fazer uma proposta consolidada. Então, aí, elogiando aí o trabalho do Itamaraty e dos diplomatas brasileiros, que a gente sabe que desde sempre são muito competentes. De qualquer forma, numa ONU enfraquecida, com papel desses que os Estados Unidos não têm interesse ainda
de que algo progrida por lá, por conta justamente de quererem conduzir eles, junto com Israel, a agenda que eles entendem que deva ser aplicada naquela região, fica muito difícil uma resolução ser aprovada. E mesmo que seja, ela vai ter que buscar um consenso de entendimento dos Estados Unidos de que o direito de reação de Israel está assegurado, conforme eles mesmos pediram anteriormente, mas também interesses outros, né, de outros membros do Conselho de Segurança que entendem que as questões que envolvam os palestinos têm que fazer parte dessa pauta. Realmente é muito difícil você conseguir um consenso neste contexto atual. Eu acho que depois da intervenção israelense chegar ao ponto que Israel entenda, né, que atendeu a seus objetivos militares principais, aí a gente tem uma chance maior. Agora é sempre muito reduzido o que pode se fazer, e mesmo que venha uma resolução por consenso, ela vai chegar de uma forma com pouca decisão determinante. Então, infelizmente, está esvaziada a ONU neste conflito, onde ela deveria estar guiando o encaminhamento da solução. Queria agradecer a entrevista do professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, à Jovem Pan. Professor, bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia para vocês.